Imagine a era vitoriana como um quadro pintado com cores vibrantes, vestidos suntuosos, bailes reluzentes e uma sociedade que se orgulhava de seu progresso. O cinema e a literatura nos venderam essa imagem de elegância impecável, onde cada detalhe parecia saído de um sonho. Mas e se eu te dissesse que por trás desse verniz de sofisticação espreitava uma realidade muito menos glamourosa? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse período para desvendar o que realmente acontecia nos bastidores dessa época tão romantizada. Antes de prosseguirmos, porém, faça uma pausa. Já se inscreveu no canal? Deixe nos comentários qual época histórica você gostaria que explorássemos a fundo, e prepare-se, porque essa viagem será tão reveladora quanto surpreendente. Vamos começar por um detalhe aparentemente inocente: a moda. Na era vitoriana, exibir roupas impecáveis era quase uma obrigação social. No entanto, entre a poeira das ruas e os inevitáveis resquícios do corpo, essas peças precisavam, eventualmente, de uma lavagem. Mas como lidar com isso? A solução mais óbvia, jogar fora, estava fora de questão. Afinal, quem abandonaria um vestido de seda caro ou um fraque sob medida? Então, os vitorianos desenvolveram uma estratégia engenhosa: evitar a todo custo sujar suas roupas. Quando a mancha era inevitável, porém, a criatividade entrava em cena. Serventes armados com métodos inusitados transformavam a limpeza em uma verdadeira arte. Gordura no paletó? Mela aplicada com precisão. Cera de vela pingando enquanto você se apressava para o pinico? Citar era a salvação. Tinta de caneta manchando a manga? Leite fresco resolvia o problema. Pode até soar como um guia de dicas caseiras, mas a verdade é que cheirar a produtos químicos era preferível a ser excluído dos círculos sociais por falta de higiene. E falando em higiene, nada definia o status de uma pessoa como um sorriso radiante. Na Inglaterra do século XIX, porém, a odontologia era um luxo inacessível para muitos. Quem podia bancar uma escova de dentes de madeira já estava à frente, os demais recorriam a métodos rudimentares: esfregar sal nos dentes, mastigar talos de aipo ou até usar panos envoltos em varas. O sal, aliás, tinha um uso macabro: era jogado nas gengivas sangrentas de crianças após a queda de um dente de leite, como se a dor não bastasse. Mas e se a dor de dente atacasse um adulto? As soluções beiravam o absurdo. Pendurar um dente de coelho ou de ouriço no pescoço, amarrar um pedaço de pele de gato no pulso ou, em casos extremos, esfregar um prego enferrujado na gengiva antes de aplicar casca de carvalho. Se nada disso adiantasse, restava o remédio final: chupar uma rã. Sim, você leu certo. E se a rã não estivesse à mão? Bem, então era hora de arrancar o dente, muitas vezes nas mãos de um ferreiro, que fazia as vezes de dentista improvisado. Para evitar esse destino, a receita era clara: escovar os dentes diariamente. Só havia um detalhe: a primeira pasta dental só surgiria em 1890. Até lá, o jeito era fabricar em casa um pó dentifrício com carvão, casca de quinino, raiz de íris moída e algumas gotas de óleo de bergamota ou lavanda. Garantia-se assim um hálito fresco, ou pelo menos menos ofensivo, pelo resto da vida. Agora, imagine só, antes de existirem encanamentos, o que acontecia com os dejetos humanos. A solução inicial era cavar fossas gigantescas, onde tudo era depositado. O problema? Quando a fossa transbordava, o cheiro tornava-se insuportável. Antes da chegada da rede de esgoto, que finalmente levava os resíduos para longe, que especificamente para o rio Tâmisa, coube a heróis anônimos a tarefa de esvaziar essas fossas. Trabalhadores noturnos, já que durante o dia o fedor seria um escândalo público, recolhiam os dejetos para vendê-los como adubo aos agricultores. Um ciclo, digamos, econômico. Só por volta de 1860 é que Londres começou a ver os primeiros banheiros públicos, marcando o início de uma revolução sanitária que hoje nos parece óbvia. Hoje, tomar banho é um ritual diário, quase automático. Mas na era vitoriana, a higiene pessoal era um privilégio ou um risco. Lavar os cabelos, por exemplo, era uma missão quase impossível. Sem shampoos, que só foram inventados no final do século XIX, as mulheres recorriam a misturas caseiras de óleos e sabões que, ironicamente, deixavam os fios tão rígidos quanto uma escova de aço. Penteá-los depois era um verdadeiro teste de resistência, com mechas arrancadas no processo. Não à toa, muitas evitavam o banho como se fosse uma praga, temendo doenças.
Até a elite justificava sua falta de higiene com desculpas esfarrapadas, como a crença de que tomar banho logo após as refeições era perigoso, um mito que, curiosamente, persiste até hoje, embora restrito à natação. Para disfarçar a sujidade, usava-se uma pomada capilar à base de óleos aromáticos e cera, que deixava os cabelos com aparência de limpos e cheirosos por mais tempo. Homens e mulheres adotavam o truque, provando que a vaidade não tem gênero. Por fim, havia dois arquétipos de beleza feminina que dominavam a época. De um lado, a esposa recatada, quase monástica, pura, silenciosa e submissa, como se sua própria existência fosse um ato de devoção. Do outro, a mulher fatal, com decotes ousados e um ar de rebeldia que desafiava as convenções. Duas faces de uma mesma moeda, ambas moldadas por uma sociedade que, por trás de sua fachada impecável, escondia uma realidade muito menos poética e muito mais humana. O fruto proibido tinha um sabor ainda mais doce para os senhores casados e, claro, toda essa beleza exigia um preço. Apesar dos avanços da época, a cosmetologia e os cuidados pessoais permaneciam em um estágio primitivo, quase medieval. As mulheres aprendiam tudo pelo método da tentativa e do erro, mas, no século XIX, o erro muitas vezes custava a saúde, a sanidade ou até a vida. O ideal de beleza ditava, pele pálida como mármore, um sinal inconfundível de riqueza e ociosidade. Afinal, só quem não precisava trabalhar sob o sol poderia ostentar aquele tom esbranquiçado. Para alcançá-lo, as damas recorriam a métodos que hoje fariam qualquer médico estremecer. Uma pitada de ópio à noite para induzir a palidez doentia, pela manhã, lavagens com amoníaco para revigorar a tez. Manchas e sardas. O arsênico era o remédio milagroso e sim, o mesmo veneno usado para exterminar ratos nas ruas. Todas sabiam dos riscos, mas a beleza, como diziam, exigia sacrifícios. E que sacrifícios! Mas nenhum era tão extremo quanto a busca pela silhueta perfeita. Os espartilhos, aqueles carcereiros de ossos de baleia, esmagavam costelas e órgãos em nome da cintura de vespa. E se a tentação de um bolo no jantar ameaçasse a linha? A solução era tão genial quanto macabra: engolir ovos de tênis. O parasita se instalava no organismo, devorando as calorias extras enquanto a dona do corpo podia banquetear-se à vontade. Quando o peso desejado era atingido, bastava ingerir pílulas letais para limpar um sistema e, claro, o verme saíam junto com as esperanças de uma digestão normal. Uma dieta, sem dúvida, efetiva. Maquiagem, por sua vez, era um tabu. Uma mulher pintada em público só poderia ser uma coisa: mercadoria à venda. Ainda assim, as damas de sociedade não resistiam a realçar seus traços alvos. Sombras para os olhos, feitas de chumbo, mercúrio e pigmentos tóxicos que, com o tempo, corroíam a pele e envenenavam o sangue. Não eram raros os casos em que o uso prolongado levava à loucura, um preço alto demais por um olhar mais profundo. Enquanto isso, a morte rondava nas ruas. A cólera, essa assassina silenciosa, ceifava milhares entre 1831 e 1866, com 4 surtos devastadores só na Grã-Bretanha. Os vitorianos, convencidos de que as doenças nasciam do ar corrupto, evitavam os bairros pobres como se a miséria fosse contagiosa. A teoria dos miasmas, a crença de que o mau cheiro espalhava enfermidades, era tão arraigada que até um trem anticólera foi inventado, com calças especiais que, supostamente, protegiam as partes íntimas do contágio. O médico John Snow, no entanto, ousou desafiar o senso comum: a verdadeira ameaça não estava no ar, mas na água envenenada pelos esgotos que desaguavam no Tâmisa. E que rio era aquele? O mesmo que inspirou César, Handel e Kipling, que serviu de cenário para Alice no País das Maravilhas, transformará-se em um esgoto a céu aberto. No verão de 1858, o grande fedor tomou Londres, o calor intensificou o cheiro putrefato das águas, onde se misturavam dejetos humanos, resíduos industriais e até cadáveres de hospitais. Os moradores tapavam janelas com panos embebidos em cloro, mas o ar irrespirável persistia. Enquanto os médicos culpavam os vapores pestilentos, Snow provava, com dados, que a cólera vinha dos copos d'água que as pessoas bebiam, a mesma água onde se lavavam as roupas, onde se jogavam os lixos, onde a cidade enterrava seus segredos. Até a menstruação era vista como uma maldição médica. Os doutores da época a classificavam como uma doença em que, se acompanhada de dores, exigia repouso absoluto e, acima de tudo, a proibição de qualquer atividade intelectual. Ler livros? Impensável.
A emoção poderia desviar o sangue para o cérebro, agravando o quadro. Melhor ocupar as mãos com a vassoura, a agulha ou a panela. Uma ironia cruel: enquanto os homens discutiam ciência nos salões, as mulheres eram confinadas a tarefas que, supostamente, as manteriam saudáveis. E falando em saúde, as barbas espessas dos cavalheiros, símbolo de virilidade, tornaram-se alvo de suspeita. Acusadas de abrigar micróbios, foram as primeiras a cair, especialmente entre os cirurgiões, que adotaram o rosto barbeado como norma higiênica. Um pequeno triunfo da razão sobre a vaidade. Mas nem tudo era doença e sacrifício. Havia o prazer proibido, aquele que florescia nas sombras. A prostituição, embora condenada, era uma realidade incontornável, alimentada pela pobreza que empurrava mulheres para as ruas. Sem contraceptivos, as doenças venéreas espalhavam-se como fogo. O flagelo da sífilis, por exemplo, era tratado com mercúrio injetado na uretra, esfregado na pele ou até costurado em calças especiais, como se o metal pudesse impurificar o corpo. Os ingleses chamavam-na de a doença francesa, os franceses, por sua vez, devolviam o insulto, batizando-a de a doença inglesa. Uma guerra de acusações tão fútil quanto os remédios que prescreviam. Assim viviam os vitorianos, entre amoníaco e tênias, espartilhos e mercúrio, teorias insanas e pragas reais. Uma época de contrastes brutais, onde a busca pela perfeição esbarrava na ignorância, e a elegância disfarçava a podridão. Afinal, que outra era poderia transformar veneno em beleza, parasitas em dieta e a própria morte em um detalhe da moda? Hoje, tudo isso nos enche de horror. Sabemos que um frasco de sabonete líquido e uma assinatura de academia são investimentos muito mais sensatos do que abrigar um vermícone de meio metro nas entranhas. Mas, como já disse, o progresso não se faz com manual de instruções, ele se constrói sobre ossos de erros e poções maldosadas. Os vitorianos, em sua obstinação, provaram cada absurdo, engoliram cada mentira vendida como ciência e, no fim, nos deixaram um legado valioso, a certeza de que, por piores que sejam nossas esquisitices modernas, pelo menos não estamos ingerindo arsênico para clarear a pele. Caberá a nós, com a cabeça erguida, e o estômago livre de parasitas, aprender com seus tropeços. Afinal, daqui a 100 anos, nossos descendentes provavelmente vão rir de nossas dietas da moda, de nossos filtros de rede social e de nossa obsessão por suplementos duvidosos. A diferença é que, desta vez, não precisaremos de um médico com sanguessugas para perceber o ridículo da situação. E você? Trocaria seu smartphone e seu desinfetante para rendes por um vestido de crinolina e um frasco de elixir milagroso? Deixe nos comentários, mas pense bem antes de responder. Por hoje, é tudo. Se inscreva, compartilhe e, acima de tudo, lave as mãos. Até a próxima!